Eu preciso de toda a sua atenção agora, voltada à palavra do Senhor. Lucas capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Somente os que encontraram, digam amém. Enquanto o levavam, tomaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram uma cruz sobre ele para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: felizes as estéreis, e os ventres que não conceberam, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem essas coisas, o que sucederá com o lenho seco? Também levaram outros 2 malfeitores para serem crucificados ou executados com ele. Versículo de número 39. E um dos malfeitores que estavam pendurado o injuriava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo ao outro, o malfeitor o repreendia, dizendo: nem sequer temes a Deus, vendo que estás sobre a mesma sentença de condenação. Nós, na verdade, justamente porque estamos recebendo o que merecemos, mas este nada fez, nada impróprio. Ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Então Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Aleluias. Queridos irmãos, essa tarde eu estava meditando acerca da palavra do Senhor, e o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito desse contexto bíblico. O texto está narrando a crucificação e morte de Jesus Cristo. É uma das passagens bíblicas muito conhecidas da igreja. O texto está falando que quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, a Bíblia fala que
eles tomaram um certo Simão de Cirene e o colocaram para levar a cruz de Jesus. Enquanto Jesus estava sendo conduzido ao lugar de crucificação, as mulheres que acompanhavam aquela trajetória, aquele percurso em que o mestre estava sendo conduzido, elas olhavam para Jesus, batendo no peito e se lamentando. Era um sentimento de tristeza, porque o mestre a qual elas depositavam toda a sua confiança estava sendo conduzido à morte, e morte de cruz. Só que eu quero que você medite nessa noite, voltando os tempos anteriores ao acontecimento. Jesus, por onde passava, ele operava milagres, sinais de maravilhas, sinais de prodígios, de natureza que quando Jesus se encontrava com um paralítico, o paralítico tinha que se toma a tua cama e anda. Senhor, que eu veja. Vai, tua fé te salvou. Vai lembrando das passagens bíblicas. Jesus andando de repente, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus se aproxima do esquife e toca no esquife e disse: menino, a ti te mando, levanta-te. Imediatamente o filho da viúva de Naim se levantou. Jesus chega em um determinado lugar e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Mestre, ajuda-me, mestre. Meu filho está possesso de demônios e os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus disse: até quando estarei convosco? É preciso entender que existem demônios que não saem de qualquer maneira, mas só são expelidos através de jejum e oração. Jesus está no deserto, e a multidão o acompanhava, e ele operava milagres, até que chegou a tarde, e ele, temendo despedir a multidão, porque ficaram o dia inteiro com ele, e não havia se alimentado, ele diz a Filipe: Filipe, temos que alimentar a multidão. Aí ele toma a cena e diz assim: mestre, tem um rapaz aqui que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão como essa? Jesus diz: traz para mim. Ele pega o pão e, tendo dado graça, partiu. E o pão e o peixe multiplicou,
e aquela multidão toda foram bem alimentados. Isso é milagre. Jesus está chegando na casa da sogra de Pedro, e a Bíblia diz que ela estava acamada com a febre a ponto de morte. O Senhor repreende, e a febre imediatamente se retira do corpo dela. Vocês leram um contexto, quando ela se levanta, ela já vai preparar um lanche para eles. Milagres de Jesus. Isso eu não estou entendendo. Você vai entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Os discípulos estão no meio da tempestade, porque o mestre disse: entrar na embarcação, chegai do outro lado. E a tempestade é a ponto de afundar a embarcação, e o mestre vem andando por cima das águas. Pedro olha e disse: é fantasma, é fantasma. Ele disse: não é fantasma, sou eu, não tem mais. Mas Pedro disse: se é o Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor. E Pedro, temendo o vento forte, começa a afundar. Jesus disse: homem de pouca fé. É importante destacar que quando Jesus entra na embarcação, imediatamente a tempestade se acalma. O que é isso? Milagre. Jairo chega e disse: Jesus, vem até minha casa, minha filha está à beira da morte, a minha filha está morrendo, mestre. O Senhor disse: calma, Jairo, a tua filha não morreu, só dormes. Jesus veio até a casa de Jairo e entra no quarto com o pai e a mãe e os três mais próximos a ele, e manda a menina se levantar, e a menina se levanta com vida. Eu quero que você entenda que Jesus, por onde ele passava, ele operava milagres. Diga para o seu irmão: aonde Jesus passava, ele operava milagres. Agora olha aqui para mim. Isso antes dele ser crucificado. Porque quando Jesus chega ao lugar da crucificação, o versículo de número 32 diz assim: também levaram outros dois que eram malfeitores para serem crucificados ou executados com ele. Agora abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 10. Eu vou tentar resumir para ganharmos tempo. Olha lá, irmã Priscila, João 10, 10. Pode ler. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui, irmã Priscila. Quando eu der ok, você vai ler a parte A. Depois, quando eu der ok, a parte B. Entenda uma coisa, olha aqui para mim. Olha aqui, igreja. Antes da crucificação, o que é que Jesus estava fazendo? O que é que Jesus estava fazendo? Milagres. O que é que Jesus estava fazendo? Milagres. Enquanto Jesus fazia milagres, missionária Débora, o que é que os malfeitores faziam? O que é que os malfeitores faziam? Roubavam. Porque para isso Satanás veio. Para quê? Causar o caos. Usar as pessoas para matar,
roubar e destruir. Lê de novo a parte A. Vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ok. Olha aqui para mim. Se antes da crucificação, Jesus operava milagres, de um lado. Do outro lado, o que é que os malfeitores faziam? Roubavam, matavam e destruíam. Só que se tinha o outro lado, eles matavam, roubavam e destruíam. Lá no passado, Jesus estava chegando. Diga para o seu irmão, Jesus estava chegando. Diga para ele, no presente, não no passado. Agora pergunta para o seu irmão, chegando para quê? Resposta, irmã Priscila, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está entendendo? Enquanto Jesus operava milagres, os malfeitores, possesso pelo inimigo de nossas almas, roubavam, matavam e destruíam. Mas Jesus estava dizendo assim: se o diabo veio como ladrão para roubar, matar e destruir, aguarde-me, porque em breve eu estou chegando para dar vida e vida com abundância. Eu vou te explicar. Aleluia. Aí quando chega no ponto de crucificação, colocam Jesus na cruz do meio, na cruz central. Um bandido à sua esquerda, um malfeitor à sua direita. E naquele instante, um dos malfeitores começa a desafiar o mestre. E ele diz assim: se tu és o Cristo, desce desta cruz, salva-te a ti e a nós também. Aí o outro ladrão, olhando para ele, diz assim: peraí, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos por aquilo que nós cometemos. Ele não. Ele está aqui, mas ele é inocente. Eu estou trazendo o palavreado mais claro para você entender. Ele nada fez, nem aos outros e nem a si próprio, para merecer estar neste lugar, condenado à morte de cruz como nós. Aí quando ele termina de defender a Jesus, ele olha para Jesus e aproveita a oportunidade. Porque tem oportunidades que são únicas. Escute isso aqui. Existe oportunidade na nossa vida que ela só vai passar uma só vez. Se o ladrão tivesse apenas defendido o mestre e se calado, ele não teria abraçado a oportunidade. E se ele não tivesse abraçado a oportunidade, a história não terminaria com um final feliz. O que eu entendo com isso? Todos os dias Deus nos dá oportunidades. E às vezes a oportunidade está batendo a nossa porta. E a gente olha e diz: a oportunidade é boa, mas eu vou esperar mais um pouco. Não podemos deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer. Amanhã pode ser tarde demais. Esses dias, estava com o pastor Edilson. Pastor Edilson enfrentando uma batalha tremenda, a ponto de pedir socorro. E eu falei assim para ele: depois nós se encontramos, para a gente buscar Deus junto. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: depois não, é agora. Está entendendo? Aí eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar 4 da tarde, vamos lá para o monte.
Só nós três. Só nós três, sim. Eu, ele e o Espírito Santo. A gente subiu no monte para falar com Deus. E quando a gente desceu do monte, a gente estava numa alegria, ele estava em outra dimensão. Só que ao descer, o Deus da Bíblia falou ao meu coração: o diabo está furioso com tudo isso. Porque você tomou atitude para fazer hoje e não deixou para amanhã. A gente vai fazendo o percurso, quando a gente passa a primeira porteirinha, quem era para fechar era eu. Aí ele disse: o senhor quer que eu feche? Eu falei: se está pedindo é porque tem propósito, pode fechar. Quando ele fechou, eu passei na frente, eu dei 2 passos, o Espírito Santo falou assim comigo: clareia no chão. Eu clareei, a cobra estava assim, ó, com a cabeça em pé, a ponto de dar o bote. Jararaca daquela venenosa mesmo. Quando eu bati a lanterna em cima, ele já vinha passando. Eu, calma, rapaz. Espera aí. O que foi? Olha a cobra. Quando ele olhou, ele falou: misericórdia, não é uma cobra espiritual não. Eu falei: rapaz, o tamanho. Aí eu peguei o celular e fui filmar a cobra. Aí eu pensei: missionário, só falta quando eu for mudar de tela para filmar, a cobra sumir. E aí quando eu comecei a filmar, de repente o celular apagou. Quando o celular acendeu, cadê a cobra? Ele dizia: e agora? Onde ela foi? Eu disse: rapaz, não sei. E agora, nós passa ou não passa? Eu falei: vamos passar correndo. Aí depois, quando chegamos no carro, eu liguei o celular, olhei o vídeo, estava lá a cobra. Falei: não era espiritual não, mas era uma estratégia de Satanás. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque o diabo ficou furioso, porque a gente poderia deixar para depois, mas o Deus da Bíblia disse: agora, é um pedido de socorro para ser atendido agora. O Deus da Bíblia queria entrar com provisão, e de certo ele entrou, moveu, e a história foi mudada. Quando Deus falar com você para fazer alguma coisa, faça, querido. Se Deus te despertar na madrugada para orar, dobre os joelhos e vai falar com Ele. Se o Espírito Santo falar: tira um período de jejum, jejue, ora, consagra, suba o monte, busca a Deus. Se o Espírito Santo falar: vá para a minha casa me buscar, me adorar, vá para a casa dele. Nós já estamos vivenciando os últimos dias na terra, não dá para deixar mais para depois. Quando o ladrão, ou melhor, quando o malfeitor defende em palavras o mestre, ele entende que chegou o momento da sua indispensável oportunidade. Ele disse assim: mestre, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Ô bispo, será que Jesus ia lembrar? O que passou na cabeça desse camarada para ele pedir para Jesus lembrar? Leia, irmã Priscila, Isaías 49. Vamos lá, abre a igreja. Isaías 49, versículo 15. Eu já estou concluindo. Isaías 49, versículo 15. Pode ler. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse,
todavia não me esquecerei de ti. Ó. O que Deus está dizendo? Olha aqui, pode uma mãe que gera o seu filho no seu ventre se esquecer. Se você ler o contexto, Deus não estava dizendo que a mãe esquece do filho, mas Ele está trazendo em comparação, porque o amor de mãe é incomparável. Maior do que o amor de mãe, só o amor de Deus por nós. O filho pode ser o maior dos malfeitores, que a mãe não vai deixar de amá-lo. Ele pode estar atrás das grades, a mãe é a única que vai lá, entra, passa por humilhações, ouve palavras de derrota, mas ela vai de encontro, porque ela ama o seu filho, é sua semente. A vizinhança inteira pode dizer: esse rapaz não presta, essa moça não vale nada, mas ela não vai deixar de amá-lo. Qual é a explicação para isso? É algo que vem de Deus, porque o amor vence tudo. Vamos lá, Provérbios 28, ou melhor, 1 Coríntios capítulo de número 4. Do versículo 1 ao versículo 7, pode ler. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Versículo 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7. Pode ler. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A tradução dela está dizendo a caridade, mas é o amor. Tudo suporta. Qual é a parte final? Tudo o quê? Tudo suporta. Tudo sofre. Está entendendo o negócio? Mas não tem valor nenhum. Mas eu amo. Por quê? Porque o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Eu quero que você entenda que quando Jesus estava ali do lado daqueles malfeitores, mesmo que acusavam, que apontavam o mestre não olhava para eles com sentimento de julgação, mas de misericórdia, de amor. Quando ele diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele sabia que o mestre dele jamais esqueceria. Porque Deus perdoa. Provérbios 28, 13. Vamos concluir. Porque o perdão de Deus nos alcança. O que aquele malfeitor fez chamou a atenção de Deus. Ele abraçou a oportunidade que estava ao alcance dele. Pode ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha aqui. Um malfeitor arrependido. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele estava dizendo: eu reconheço o meu erro, eu confesso a minha causa.
mas ele nada fez. Nós precisamos aprender que nós precisamos reconhecer quando nós precisamos melhorar. Precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer as nossas falhas. E quando reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, temos que levá-los a Deus. Não podemos encobri-los, mas nós temos que levar até Deus. Dizer: Deus, eu errei. Deus, eu falhei, mas eu quero deixar este erro, Deus, porque eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Porque enquanto se encobre, o acusador fica 24 horas. Você não pode, você não vai, você não consegue, você não vence, você não luta. Está entendendo? Mas quando você vai até Deus e diz: Deus, está aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas me arrependo, mas eu deixo. Deus, lembra-te de mim, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Automaticamente a misericórdia de Deus nos alcança, o perdão de Deus nos alcança, e o sobrenatural de Deus acontece. Jesus olha e diz ao malfeitor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui a gente entendemos por que tem que ser hoje, não tem que ser. O mestre poderia ter dito: amanhã estarás comigo no paraíso. Semana que vem estarás comigo no paraíso. Não. Mas ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora vamos concluir. Se antes da crucificação os malfeitores roubavam, matavam, destruíram, o Deus da Bíblia operava milagres, sinais de prodígios. E parecia que a história daqueles malfeitores seria uma história de fracasso. Mas eu volto a dizer, quando há reconhecimento, a história é mudada. Queridos, olha aqui para mim. Tente imaginar no teu consentimento aí, no teu pensamento. Jesus sobre a cruz do meio, aqueles dois malfeitores, um à esquerda, o outro à direita, com os pregos cravados nas mãos e nos pés, sabendo que era inevitável escapar daquela condenação, era incapaz de sair daquela cruz vivo. Eles estavam ali conscientes de que quando eles descessem daquela cruz, não seria com vida, mas seria com seus corpos físicos em óbito. E na mesma proporção, irmão Ferdinand, na mesma proporção, irmão Denis, na mesma proporção, Samuel, na mesma proporção, Edilson, que a multidão estava assistindo à crucificação, uma grande parte rangendo os dentes, festejando, se alegrando, dizendo: agora o Cristo deles vai morrer. Agora acabou para este povo que confiava neste Deus, neste Cristo, neste Salvador da humanidade. Ele está pregado no madeiro, acabou, é final de tudo. E aqueles outros olhavam para os malfeitores e diziam: já era para eles. Na mesma proporção, eu creio que os demônios olhavam para a cruz e diziam: é o fim de todos eles.
Mas Jesus dá uma resposta a eles, que se anteriormente o ladrão vinha para roubar, matar e destruir, mesmo pregado no madeiro, o Deus da Bíblia estava ali para dar vida, e vida com abundância. Eu vou tentar expressar o mais claro para você entender. O diabo e os demônios olhavam para a cruz e dizia: o mestre deles vai morrer, e esses dois malfeitores vão descer às profundezas do inferno. Mas Jesus acaba de ouvir o malfeitor que não encobriu as suas transgressões, que confessou a sua falha e que estava pedindo a misericórdia de Deus. Quando Jesus disse assim para ele: ainda hoje, imagina os demônios olhando e pensando: ainda hoje o quê? Ainda hoje o quê? Ele vai dizer assim para ele: ainda hoje tu vai descer para as profundezas do inferno, porque a minha misericórdia não te alcança. Ainda hoje o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou interpretar melhor para você entender. O mestre estava dizendo assim, irmão Fábio, para ele: ainda hoje nós dois volta para casa juntos, lá para a eternidade, lá para a cidade santa, lá para o paraíso, porque o perdão te alcança.